Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá! Seja bem-vindo para estudar mais uma lição de Escola Sabatina conosco. O tema de hoje é Palavra Temperada. O verso áureo de Colossenses 4:6 nos declara: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então vamos, ao decorrer dessa lição, aprender mais sobre esta habilidade de trazer palavras adequadas em cada momento e dessa maneira também ser capaz de responder a cada um como convém, palavras temperadas com sal. A primeira pergunta diz assim: como serão cada vez mais os ataques de Satanás contra os defensores da verdade? Que farão os guias religiosos? Ao que o povo será levado? No Nono Testemunho para a Igreja, página 239, diz: Disse Cristo aos discípulos: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. Os ataques de Satanás contra os advogados da verdade se tornarão cada vez mais implacáveis e resolutos, até ao próprio fim do tempo. Como nos dias de Cristo, os principais sacerdotes e príncipes instigavam contra ele o povo. Assim, hoje, os guias religiosos provocarão oposição e preconceito contra a verdade para este tempo. O povo será levado a atos de violência e oposição nos quais nunca teriam pensado se não tivessem sido imbuídos do rancor de professos cristãos contra a verdade. Então, como serão cada vez mais os ataques de Satanás contra os defensores da verdade? Serão cada vez mais implacáveis e resolutos, aqui diz, até ao próprio tempo do fim. Então, como serão cada vez mais os ataques de Satanás contra os defensores da verdade? Então, serão cada vez mais elaborados, mais ferozes os ataques de Satanás, mais implacáveis e resolutos. Que farão os guias religiosos e ao que o povo será levado? Então aqui diz que, como era nos tempos de Cristo, com os principais sacerdotes e príncipes, eles incitavam o povo contra a verdade, contra Cristo, assim será também em nosso tempo o trabalho dos guias religiosos. O povo será levado a atos de violência e oposição, nos quais nunca teriam pensado se não tivessem sido imbuídos do rancor de professos cristãos contra a verdade. Então, eles não teriam feito se não fosse o trabalho satânico desses guias religiosos. Vai trabalhar com o preconceito das pessoas e assim levá-los a rejeitar a verdade e perseguir a verdade. Passamos à segunda pergunta: como serão nossas palavras? Que ocasião não devemos dar? Então, na continuação, declara assim: que procedimento devem seguir os defensores da verdade? Possuem eles a imutável, eterna palavra de Deus e devem revelar o fato de que possuem a verdade tal como é em Jesus. Suas palavras não devem ser ásperas e incisivas. Em sua apresentação da verdade, devem manifestar o amor, a mansidão e a amabilidade de Cristo, que a verdade por si mesma produz efeito. A palavra de Deus é a aguda espada de dois gumes e abrirá caminho até o coração. Os que sabem que possuem a verdade não devem, pelo emprego de expressões ásperas e severas, dar a Satanás ocasião de interpretar falsamente sua intenção. Bom, nós somos responsáveis pela forma que a pessoa interpreta algo? De fato, não somos.
a pessoa pode interpretar de maneira leviana, maldosa, mal intencionada. Porém, mesmo assim, naquilo que a gente puder evitar expressões muito fortes que deem ocasião para declarações nossas fora de contexto serem usadas, isso a gente deve evitar no que for possível. Mesmo assim, é bem verdade que os inimigos da verdade vão tirar proveito de alguma forma. É inevitável que isso ocorra. Mas naquilo que cabe a nós, devemos então procurar cortar a ocasião, como o próprio apóstolo Paulo fala. Realmente ele não dava abertura para os falsos mestres tirarem proveito. Que também fala dos que sabem que possuem a verdade, não devem, pelo emprego de expressões ásperas e severas, dar a Satanás ocasião de interpretar falsamente sua intenção. Então, muitas vezes, por saber que possui a verdade, quer ser muito arrogante, né? E não deve ser assim, mesmo para aqueles que sabem que possuem a verdade. Agora, indo para a terceira pergunta, como um povo, como devemos nos conduzir? O que jamais deve ser feito? Nono testemunho para a igreja, 239 e 240. Como um povo, devemos portar-nos como o Redentor do mundo. Quando, em controvérsia com Satanás acerca do corpo de Moisés, Cristo não ousou apresentar contra ele uma acusação injuriosa. Recebera provocações bastantes para isso fazer, e Satanás ficou desapontado por não ter podido despertar em Cristo um espírito de vingança. Satanás estava pronto para interpretar mal qualquer coisa feita por Jesus, e o Salvador não lhe deu ocasião, nem ao menos a sombra de uma desculpa. Não se desviara do caminho reto da verdade a que se propusera, para seguir pelos atalhos, perversões, distrações e prevaricações de Satanás. Lemos na profecia de Zacarias que quando Satanás, com toda a sua sinagoga, se ergueu para resistir às orações de Josué, o sumo sacerdote, e para resistir a Cristo, que estava prestes a mostrar decidido apoio a Josué, o Senhor disse a Satanás: "O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo?" Está em Zacarias 3:2. O procedimento de Cristo ao tratar com o adversário deve nos ser um exemplo para que em todas as relações com os outros jamais façamos contra alguém uma acusação injuriosa. Muito menos devemos empregar aspereza ou severidade para com os que podem estar tão ansiosos como nós por saber o caminho reto. Quanta sabedoria nós temos aqui nestes textos, falando de como Cristo agiu e como nós, imitando o nosso exemplo, devemos agir. Então, Satanás estava esperando, ele estava esperando qualquer sombra de palavra errada de Jesus, uma ação, uma atitude errada que ele ia tirar proveito disso, mas ele ficou decepcionado ao ver que Cristo não caiu na provocação que ele fizera, né? Fala aqui que tinha motivo para cair, mas não caiu. E assim devemos ser também, já pensando que a pessoa pode estar com esse mesmo tipo de pensamento, procurando algum manquejar. Então devemos tomar todo o cuidado em nossas palavras para não sermos injuriosos e acabarmos pecando também, mesmo que tenha razão, mas se você se ira, você acaba saindo também, acaba pecando. Não buscar a vingança, que a vingança é do Senhor. E em relação à segunda parte, nós vemos que, em suma, podemos dizer o seguinte: as aparências enganam. Às vezes uma pessoa que você acha que é um determinado inimigo, uma pessoa em que você não vê, de repente, esperanças de mudança de vida, pode ser que essa pessoa esteja ansiando pelo caminho reto e estreito. Pode ser que você não enxergou isso,
pode ser que a pessoa não está dando nenhuma manifestação nesse sentido, mas aqui diz que não devemos então jamais fazer uma acusação injuriosa. Não é ataques pessoais, ofensas, não é esculhambar com alguém, nada disso faz parte do método do verdadeiro cristão. E aqui encontramos que realmente do outro lado pode ter uma pessoa ainda a ser alcançada. Vamos à quarta pergunta. Como estão aqueles que nunca tiveram oportunidade de conhecerem diretamente a verdade bíblica? O que não devemos falar ou escrever ao público em geral? E o que não devemos fazer a menos que seja efetivamente necessário? Continuação do testemunho para a igreja diz assim: os que foram educados na verdade por preceito e exemplo devem ter grande tolerância com os outros, que não tiveram conhecimento das Escrituras senão através das interpretações dadas por pastores e membros da igreja, e que têm recebido tradições e fábulas como se fosse a verdade bíblica. Ficam surpreendidos ao ser-lhes apresentada a verdade, para eles uma nova revelação, e não suportam que lhes seja apresentada logo no princípio toda a verdade em seu caráter mais admirável. Tudo lhes é novo e estranho, e totalmente diferente daquilo que ouviram de seus pastores, e são propensos a crer no que os pastores lhe disseram, que os adventistas do sétimo dia não são confiáveis e que não acreditam na Bíblia. Que a verdade lhe seja apresentada tal como é em Jesus, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali. Que aqueles que escrevem nossas revistas não dirijam rudes ataques e alusões que, por certo, hão de causar dano, e que obstruirão o caminho e nos impedirão de fazer a obra que devemos fazer a fim de alcançar todas as classes, inclusive os católicos. É nossa obra falar a verdade em amor, e não misturar com a verdade os elementos não santificados do coração natural, e falar coisas que se assemelham ao mesmo espírito possuído por nossos inimigos. Todas as ásperas acusações recairão sobre nós em medida dupla, quando o poder estiver nas mãos dos que o podem exercer para o nosso dano. Muitas vezes me foi dada a mensagem que não devemos, a menos que isso seja positivamente necessário para vindicar a verdade, dizer, especialmente em relação a pessoas, uma palavra, nem publicar uma sentença que possa instigar nossos inimigos contra nós e despertar suas paixões até a incandescência. Nossa obra logo será impedida e logo virá sobre nós o tempo de angústia, tal como nunca houve e do qual pouca ideia temos. Aqui então muitas recomendações foram dadas e, em resumo, aqui trazendo as respostas, como estão aqueles que nunca tiveram oportunidade de conhecerem diretamente a verdade bíblica? Então a pergunta fala diretamente porque o conhecimento que eles têm da Bíblia é de maneira o quê? Indireta, através do que pastores, padres e mesmo irmãos de fé declararam, mas eles não foram na Bíblia e pesquisaram por si mesmos. Aquele que já foi educado desde novo por preceito e exemplo na verdade, ele pode achar que a pessoa ela tem que entender tudo de uma vez, que é fácil, que é simples, e aqui diz que não é bem assim. Aqui diz que para eles tudo é novo e estranho. Começa as coisas não baterem, parece que uma coisa está em choque com a outra. E diz que eles não suportam de uma vez toda a verdade. E é necessário, passo a passo, de maneira gradual, apresentando a coerência das verdades bíblicas. Mas não vai ser em um estudo bíblico, em uma pregação, que você vai apresentar toda a verdade, de forma alguma. Mas é preferível, sim, que seja ao decorrer de certo tempo apresentado todas as doutrinas realmente que distinguem
é o povo adventista. Aqui então também nos fala o que não devemos falar ou escrever ao público em geral. Aqui nos diz que não deve haver rudes ataques, alusões que por certo hão de causar dano, vão obstruir o caminho. Então, falar coisas que se assemelham ao espírito que os nossos oponentes estão manifestando. Então, aí nós nos igualamos, nos colocamos nesse nível baixo de ataques gratuitos, pessoais, ofensas e assim por diante. O que não devemos fazer a menos que seja efetivamente necessário? Aqui nos diz justamente que em alguma ocasião pode até ser necessário falar algo em relação a pessoas, mas via de regra não vai ser necessário isso. Mas se for para vindicar a verdade no momento bem específico, pode ser o caso, mas deve ser evitado ao máximo tal consideração, porque por mais que às vezes estejamos buscando tratar de ideias, muitos podem compreender que se está atacando pessoas. Então deve haver todo esse cuidado. A quinta pergunta então diz assim: o que a precipitação sempre traz? O que terão que fazer os que formaram o hábito de realizar ataques severos? Nono Testemunho 2:4:1 e 2:4:2 dizem o seguinte: o Senhor quer que seus obreiros representem a Ele, o grande obreiro missionário. Manifestar algum tipo de precipitação sempre traz dano. A conduta adequada, essencial à vida cristã, tem de ser aprendida diariamente na escola de Cristo. Aquele que é descuidado e precipitado em proferir palavras ou em escrevê-las para publicação a ser espalhada pelo mundo, emitindo expressões que nunca mais poderão ser retiradas, está se desqualificando para receber o legado da sagrada obra que recai neste tempo sobre os seguidores de Cristo. Os que costumam fazer severos ataques estão formando hábitos que pela repetição se irão fortalecendo e dos quais terão de arrepender-se. Devemos examinar cuidadosamente nossas maneiras e nosso espírito e ver de que modo estamos fazendo a obra que nos foi dada por Deus, a qual envolve a salvação das pessoas. A mais elevada das obrigações repousa sobre nós. Satanás está pronto, ardendo em zelo por inspirar toda a confederação de agentes satânicos a fim de que os possa levar a unir-se a homens maus e trazer sobre os crentes, na verdade, rápido e severo sofrimento. Cada palavra imprudente que seja pronunciada por nossos irmãos será entesourada pelo príncipe das trevas. Eu desejaria perguntar: como ousam finitos seres humanos proferir palavras descuidadas e ferinas que hão de incitar os poderes do inferno contra os santos de Deus, quando Miguel, o arcanjo, não ousou pronunciar contra Satanás juízo blasfemo, mas disse: o Senhor te repreenda? O que a precipitação sempre traz? Aqui diz que ela sempre traz dano, sempre. O que terão de fazer os que formaram o hábito de realizar ataques severos? Então aqui veio falando de pessoas que escrevem palavras terríveis, palavras severas em revistas, em jornais que vão ser espalhados para todos os lados e que não vão poder ser modificados. Então são palavras que tem que se pensar muito antes de falar, são piores, são mais danosas do que se foi uma palavra proferida para uma só pessoa. E aqui diz que esses que costumam fazer esses severos ataques, eles estão formando hábitos que pela repetição se irão fortalecendo e dos quais terão de arrepender-se, então, desses maus hábitos. Não são expressões aqui diz que nunca mais poderão ser retiradas, igual penas ao vento, não tem como você recuperar mais.
E em relação a esse último ponto que foi destacado, nós vemos então que essa pessoa está se desqualificando para a obra ao agir dessa maneira. E, portanto, por isso é necessário um arrependimento. Esse hábito pode ter sido formado durante anos. O método de trabalho aprendido, de repente, até com outra pessoa, foi esse. O seu instrutor te ensinou que deveria ser assim, mas agora é necessário dar um passo atrás e rejeitar esse tipo de condição. Então, realmente é algo que se acostumou, é algo que se tornou um hábito, algo que está presente faz anos. Mas aqui diz que é necessário este arrependimento. E aqui nós vemos que Satanás procura entesourar, guardar cada uma dessas palavras imprudentes para tirar proveito em tempo oportuno. Então, possamos nós não dar ocasião para o inimigo, mas realmente avançar de maneira prudente. Então, não é à toa que realmente Jesus deu aquela comparação, equilibrando ao mesmo tempo a simplicidade da pomba com a prudência, a sagacidade que há na serpente. Então, realmente devemos atentar para tudo isso e meditarmos naquilo que estivermos em erro, que possamos corrigir enquanto há tempo. Vamos à sexta pergunta. Conseguiremos evitar completamente as dificuldades? No entanto, o que devemos cuidar para que o escândalo não venha de nós? Continuando, a nota diz: será impossível evitar completamente dificuldades e sofrimento. Disse Jesus: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Mateus 18:7. Mas, pelo motivo de ter de vir o escândalo, devemos ser cuidadosos em não incitar o temperamento natural dos que não amam a verdade, por palavras imprudentes e pela manifestação de um espírito indelicado. Aqui, mais uma vez, nos destaca a situação de evitar as dificuldades que temos falado aqui longamente, mas como eu tinha comentado já no início dessa lição, vai evitar todo o problema, toda a dificuldade? De forma alguma. Mas aqui diz que devemos, mesmo assim, tomar cuidado para que não venha escândalo por nós, e fala de pessoas de um temperamento natural dos que não amam a verdade, que vão procurar causar dano, não só para a pessoa em si, mas para toda a comunidade da igreja, muitas vezes vai ser afetada por essas palavras. Então, indo para a sétima pergunta, nos questiona: ridicularizar a posição mantida pelos que estão em erro lhes abrirá os olhos cegos? Seremos bem-sucedidos se usarmos as armas do inimigo? Na continuação do 9º testemunho, diz o seguinte: a preciosa verdade tem de ser apresentada em sua força original. Os enganosos erros que se acham espalhados por toda parte e que estão levando cativo o mundo devem ser desvendados. Está sendo feito todo o esforço possível para confundir as pessoas com raciocínios sutis, por volvê-las da verdade para as fábulas e prepará-las para serem seduzidas por fortes enganos. Mas, embora elas estejam se volvendo da verdade para o erro, não devemos lhes falar palavra de censura. Procuremos mostrar-lhes o seu perigo e revelar-lhes quão ofensivo para Jesus Cristo é seu modo de proceder. Mas seja tudo feito em compassiva ternura, pela devida maneira de trabalho. Alguns que foram enredados por Satanás podem ser resgatados de seu poder, mas não os censuremos nem os condenemos. Ridicularizar a posição mantida pelos que estão em erro não lhes abrirá os olhos cegos nem atrairá para a verdade.
Quando os homens perdem de vista o exemplo de Cristo e não lhe imitam a maneira de ensinar, tornam-se presunçosos e saem ao encontro de Satanás com as próprias armas dele. O inimigo bem sabe como dirigir suas armas contra os que as empregam. Jesus só falou palavras de pura verdade e justiça. Se já houve um povo que devesse andar em humildade diante de Deus, esse povo é sua igreja, seus escolhidos nessa geração. Todos precisamos deplorar o entorpecimento de nossas faculdades intelectuais, a falta de apreciação dos privilégios e oportunidades. Nada temos de que nos orgulhar. Ofendemos o Senhor Jesus Cristo por nossa rudeza, por acusações não cristãs. Precisamos nos tornar perfeitos nele. Então, ridicularizar a posição mantida pelos que estão em erro lhe abrirá os olhos cegos? De forma alguma, só vai piorar toda a situação. É meio óbvio que não vai resolver, né? Naturalmente. Então, seremos bem-sucedidos se usarmos as armas do inimigo? Naturalmente não, mas se não estivermos vigilantes, nós podemos estar fazendo o mesmo trabalho que ele, usando suas próprias armas, como disse aqui no texto. A 8ª pergunta: apesar de ser nosso dever denunciar o pecado, que cuidado teremos? Quais são os que estão em maior perigo de condenação diante de Deus? Continuando as leituras do Testemunhos para a Igreja, diz assim: é verdade que nos é ordenado, clame em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Isaías 58:1. Essa mensagem tem de ser dada, mas apesar disso, devemos ter o cuidado de não acusar, constranger e condenar os que não possuem a luz que possuímos. Não devemos sair do nosso caminho para fazer duras acusações aos católicos. Entre eles existem muitos que são cristãos conscienciosos, que vivem segundo a luz que lhes é proporcionada, e Deus atuará em seu favor. Os que têm grandes privilégios e oportunidades e que não têm aproveitado suas faculdades físicas, mentais e morais, mas antes vivido para agradar a si mesmos e se têm recusado a desempenhar sua responsabilidade, esses estão em maior perigo, em maior condenação diante de Deus, do que os que se acham em erro no que respeita à doutrina, mas não obstante procuram viver para fazer bem aos outros. Não censuremos os outros, não os condenemos. Se permitirmos que considerações egoístas, raciocínio falso e falsas desculpas nos levem a um perverso estado de espírito e coração, de maneira que não saibamos os caminhos e a vontade de Deus, seremos muito mais culpados do que um pecador declarado. Precisamos ser cautelosos para não condenar os que diante de Deus são menos culpados do que nós. Aqui a gente tem um vislumbre, um pequeno vislumbre de como se dá o julgamento de Deus. Nós não estamos na posição de Deus, não temos acesso a todas as informações como Ele, mas Deus faz um julgamento no céu público, amplo, diante dos anjos, dos seres não caídos, e vemos aqui a questão como que tem peso nisso a luz que recebemos. Por isso que a condenação do outro, sem você ter condição de saber se ele realmente teve a oportunidade de compreender certos assuntos ou não, e assim por diante, fica nessa dificuldade aqui. Isaías 58:1 tem que principalmente ter relação com a Igreja de Deus, de não permitir o pecado em seu meio. Claro que isso deve levar as pessoas que estão em denominações que constituem a Babilônia mística de Apocalipse a meditarem como está na minha igreja a situação. Devemos ver que, no entanto, quando nós não temos esse cuidado, nós não vemos que muitas vezes as nossas más práticas, diante da luz que temos,
nos tornam mais culpados diante de Deus. Devemos então entender que, por exemplo, se para nós houve luz, por exemplo, na parte da reforma de saúde, do vestuário, em tantas áreas, então na santificação do sábado de maneira correta, não de maneira frouxa, relaxada também, tudo isso terá um peso. Por fim, estamos santificando o sábado, as nossas conversações não têm sido conversações comuns. Devemos meditar então em que ponto se estamos avançando na nossa compreensão na parte da alimentação, dos métodos naturais para a cura das enfermidades. Devemos meditar em nosso vestuário, apresentar modéstia e decência cristã. Então, tantos aspectos que devemos fazer essa autoanálise e compreender que muitos outros ainda não tiveram oportunidade de tal luz. Mas, uma vez que tiverem, também serão responsáveis pela mesma. Exatamente. Aqui está dizendo que dentre os católicos tem muitas pessoas que são cristãos verdadeiros, que estão lá sendo fiéis na luz que eles têm, né? A 9ª pergunta, então, diz assim: que expediente não utilizaremos em nenhuma situação? Colossenses 4, 3 a 6 diz: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. 9º testemunho, na continuação, diz que todos conservem em mente que em nenhuma situação devemos convidar a perseguição. Não devemos utilizar palavras ásperas e cortantes. Que tais palavras sejam mantidas longe de qualquer artigo escrito ou de qualquer discurso proferido. Seja a palavra de Deus que repreenda e corrija. Que os homens finitos se escondam e permaneçam em Cristo Jesus. Que o Espírito de Cristo apareça. Que todos vigiem suas palavras, de modo que não venham a colocar os que não compartilham de nossa fé em mortal oposição a nós, dando assim a Satanás a oportunidade de utilizar palavras inadvertidas para bloquear o nosso caminho. Então, que expediente não utilizaremos em nenhuma situação? Então, essas palavras duras, que tais palavras sejam mantidas longe de qualquer artigo ou de qualquer discurso, que isso não venha estar presente em nossos tratos com o nosso próximo. Aqui diz que essas palavras, se forem proferidas assim, podem colocar aquela pessoa que talvez poderia se converter em mortal oposição a nós. Isso vai ser unicamente culpa nossa e não dele. Passamos à 10ª pergunta: o que não deve haver em nossas apresentações? Por que não seguiremos este método? Que fato deve nos fazer andar em maior humildade ainda? Então, aqui para concluirmos essa lição, temos essa parte final do Testemunho para a Igreja, volume 9, página 244, que nos diz assim: está por ocorrer um tempo de angústia como nunca houve desde que existe nação. É nosso trabalho retirar de todas nossas apresentações qualquer coisa que tenha o sabor de retaliação ou desafio. Aquilo que poderia causar ações contra igrejas ou indivíduos, pois esse não é o caminho nem o método de Cristo. O fato de que o povo de Deus, que conhece a verdade, haver fracassado em cumprir seu dever de acordo com a luz oferecida na palavra de Deus, torna necessário que tomemos mais cuidado a fim de que não venhamos a ofender os descrentes, antes que tenham a oportunidade de ouvir as razões de nossa fé em relação ao sábado
e ao domingo. Então, realmente não deve haver em nossas apresentações um sabor de retaliação ou desafio. E não devemos seguir esse método, porque realmente esse método não é o de Cristo e pode causar danos contra indivíduos ou contra igrejas até mesmo, ações contra elas. E aqui nos fala que fato deve nos fazer andar em maior humildade ainda. Esse é um ponto interessante que é adicionado no que temos comentado. Aqui nos fala que é necessário ainda mais cuidado. E por que isso? Porque o povo de Deus tem fracassado em grande medida em andar nesta luz derramada por Deus. Tem dado mau exemplo constantemente, desde que a luz tem sido enviada. Então, por conta disso, ainda mais cautela deve haver e tenhamos a oportunidade, realmente, de apresentar o assunto do sábado, o assunto do domingo, pontos de controvérsia, de maneira que a pessoa esteja ainda com o coração aberto para compreender estes assuntos. Assim fica concluída essa maravilhosa lição, que nós possamos, cada um de nós, aprender com o que foi dito aqui, a temperar as nossas palavras, nossas ações, que não venham a ser usadas contra nós e contra a verdade tão santa que nós representamos. Que Deus esteja com você e até a próxima. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.